Pedro Venceslau vai se juntar a gente porque também tem apuração justamente do que pensa ou do que defende o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar evitar esses novos episódios de briga, de bate-boca, de palavras de baixo calão e depois não adianta simplesmente os deputados falarem, olha, desculpa, eu me exaltei, não queria falar isso, porque isso está virando uma das marcas da atual legislatura, Pedro. Essa é a preocupação do Lira, externada para alguns interlocutores dele. A preocupação com a imagem do parlamento, com a imagem da Câmara. Mais do que a questão só da punição, porque isso vai caber ao Conselho de Ética, mais cedo ou mais tarde, ou talvez não, alguém vai acionar ali, mas aí tem todo um espírito de corpo, né, dos deputados. Por isso o Lira convocou ali a sua assessoria técnica para que eles fizessem um estudo pensando no pós, em criar um procedimento, um protocolo para situações como essa. Porque não existe dentro da casa nada previsto para quando se deflagra uma briga, como aconteceu no plenário. Os deputados quase foram às vias de fato, quase saíram na mão, como se diz no popular. Depois saíram discutindo, continuaram brigando nos corredores da Câmara e foram impedidos pela polícia do parlamento ali, aquela polícia que fica setorizada. Mas foi um momento em que a gente viu que quase virou uma guerra de torcida e esse tipo de comportamento, esse tipo de enfrentamento tem sido cada vez mais comum nesse ambiente polarizado. Então os bolsonaristas desceram em peso para aquela sessão do Conselho de Ética, os petistas não, foram poucos os que foram se solidarizar ali com o André Janones, então houve aquele enfrentamento, alguns segurando, mas não muito, sabe, peronomútil, e a polícia cumprindo o papel, mas a coisa ficou tão deflagrada porque outros deputados, como o Zé Trovão, também, que é um deputado grande, né, ameaçou ir para cima e que ali poderia ter se transformado numa briga campal. Então agora o objetivo do presidente da Câmara é criar um protocolo, criar algum tipo de regramento para que quando começar uma situação como essa, haja uma decisão já tomada, como alguma coisa que tem que ser feita imediatamente e já automaticamente, porque senão a coisa cai naquela caixa preta do Conselho de Ética e muitas vezes vai ficando e não há nenhum tipo de repercussão ou de consequência prática depois de tudo aquilo que aconteceu. Uma espécie de protocolo, né, Pedro? É. E assim, a dúvida também é em que momento, né, é considerado que passou do limite? Quem define o que é limite? Quem define o que é a liberdade de expressão, de manifestação do parlamentar? Ah, não, você passou, cruzou o limite. É difícil, vai ser polêmico, até para não censurar, né, os parlamentares. E algo também que a Jussara, só para a gente fechar aqui esse nosso papo, algo que a Jussara falou também que é importante, que ela disse o seguinte, né, Yuri? Ela disse o seguinte, olha, até agora, sobre o bate-boca que aconteceu no Conselho de Ética e quase vias de fato, ninguém foi representado. E por quê? Porque, horas, né, os atores são dos dois lados, tanto da direita, porque se representar contra um, vai ter que representar contra do outro lado. Então, tá todo mundo assim, deixa que eu deixo, né? Time, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês.